Ao longo dos incontáveis anos que a humanidade vagou pela Terra, tem havido rumores, mitos e lenda sobre portas de entrada que podem nos levar a outro mundo. Hoje não encontramos nenhuma evidência de que estes portais existam. Entretanto, nos tempos antigos, parece que portais como este eram bastante comuns. Hoje gostaríamos de apresentar-lhes vários desses portais misteriosos que, segundo a lenda, servem de elo entre nossa própria dimensão e as outras dimensões que podem estar por aí, espalhadas entre as estrelas. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. O Portão dos Deuses, Peru. José Luiz Delgado Mamani começou a trabalhar como guia turístico no Peru em meados da década de 90. Por volta desta época, ele saiu em uma expedição para encontrar uma nova região para seu próximo conjunto de excursões. Enquanto ele saía em busca da área, ele encontrou um local estranho que agora é conhecido como Portal dos Deuses. Embora José não estivesse esperando encontrar nenhum tipo de portal para um mundo diferente, esta não seria a primeira vez que ele veria algo assim. José diz que, ao longo de sua vida, ele teve sonhos e visões de uma porta mística que poderia levar alguém a um mundo místico de deuses. Ele diz que o portal que ele via com frequência brilhava em uma bela cor azul. Ele tinha duas portas. Uma das portas tinha cerca de 7 metros de altura e supostamente pertencia aos deuses. Esta porta deixava os deuses passarem livremente de nossa dimensão para a sua própria. Entretanto, uma porta menor estava localizada ao lado dela, medindo apenas cerca de 2 metros. Esta porta teria sido para os humanos que os deuses selecionaram pessoalmente, permitindo-lhes a passagem para o reino etéreo. Os deuses viriam à Terra e falariam com os humanos, selecionando alguns deles para servir ao seu lado por toda a eternidade. Esta porta teria sido criada há milhares de anos como uma forma de os deuses se misturarem livremente entre os humanos. Não sabemos ao certo para que esta porta teria sido usada, e é possível que a porta seja apenas parte de uma estrutura que nunca foi completa. Ela foi esculpida na lateral de uma rocha e pode ser encontrada no deserto do Peru. Milhares de pessoas se dirigem à porta misticamente a cada ano, na esperança de ter uma visão do mundo místico que pode existir muito além do nosso. O Lugar dos Deuses, em Abu Ghurab. A cidade de Abu Ghurab tem estado envolvida por mistérios por milhares de anos. Acreditamos que a cidade teria sido construída há cerca de 4.500 anos e abrigava uma série de santuários. 2 desses santuários foram projetados para se alinharem com o Sol e foram criados para honrar o antigo deus egípcio Ra. Uma plataforma também pode ser encontrada na cidade, a qual muitas pessoas acreditam que teria sido usada por um sumo sacerdote. Esta plataforma sobrenatural teria sido criada para que os padres pudessem se comunicar com um poder superior para obter conhecimento sobre a humanidade e orientação para liderar seu povo. Disse que o sumo sacerdote entrava na plataforma e era visitado por vozes desencarnadas dos deuses, que falavam com eles e revelavam informações importantes. O que é extremamente interessante sobre esta plataforma é que ela compartilha muitas de suas características com portais que teriam sido usados pelos nativos Cherokee americanos. Estas pessoas se estabeleceram na América do Norte e são conhecidas por terem participado de todo tipo de rituais que foram projetados para agradar os deuses e trazer prosperidade à Terra. Temos razões para acreditar que os nativos americanos usariam estes rituais para se comunicar com pessoas que acreditavam viver em estrelas distantes em nossa galáxia. Não sabemos muito sobre esses rituais ou como esta ideia é realmente realista, mas os nativos americanos realmente acreditavam que eles estavam entrando em contato com os deuses. Formação de pedras no Lago Michigan. O Lago Michigan, localizado nos Estados Unidos, é realmente um enorme corpo de água.
Ele se estende por mais de 58 mil quilômetros e tem sido repleto de mistérios ao longo dos anos. No entanto, nada poderia ter preparado os cientistas para o que eles encontrariam em 2007. Uma equipe de pesquisadores estava procurando nas profundezas do lago Michigan em busca de naufrágios abandonados. Embora não encontrassem o que procuravam, descobriram um mistério que pesou na mente de americanos e historiadores por mais de 13 anos desde sua descoberta. No fundo do lago, eles encontraram uma formação rochosa gigantesca que eles acreditam ter sido construída por volta de 9.000 anos atrás. Não temos como confirmar isto. Mas agora a estrutura foi chamada de Stonehenge of Lake Michigan. Não sabemos como essas pedras teriam sido colocadas do jeito que estão, pois os pesquisadores estimam que elas pesariam várias toneladas cada uma. Nos primórdios da humanidade, não teriam como levar rochas tão grandes. Na verdade, levantar uma rocha como esta também seria quase impossível hoje em dia. Não demorou muito para que as teorias começassem a correr desenfreadamente, tanto pelos cientistas quanto pelos habitantes locais. Uma das principais teorias, bem como a verdadeira Stonehenge, é que estas rochas teriam servido como uma porta de entrada entre a humanidade e o reino dos deuses. As teorias afirmam que as formações de pedra teriam sido ativadas de alguma forma e que teria surgido um portal que poderia permitir aos humanos caminhar livremente entre os deuses. Não temos uma maneira de testar esta teoria hoje, obviamente, mas esta teoria não é tão estranha quanto você possa pensar. Isso porque o Lago Michigan é conhecido por ser um local conhecido por pessoas desaparecidas, especificamente marinheiros. Entre 1891 e 1937, pelo menos 13 marinheiros desapareceram enquanto navegavam no Lago Michigan. Todas essas expedições teriam sido bastante rotineiras e a maioria dos marinheiros eram altamente qualificados no mar, embora por alguma razão eles tenham desaparecido e nunca mais voltaram. Todos estes anos mais tarde, seus corpos nunca foram encontrados. Isto é parte da razão pela qual os pesquisadores estavam penteando a área naquele dia, procurando por naufrágios. Embora os destroços que estavam procurando ainda não tenham sido descobertos, eles ainda podem ter encontrado uma explicação para o que aconteceu com todos aqueles marinheiros há anos. Stonehenge. Não, isto não é uma repetição. Agora vamos para o verdadeiro Stonehenge. Aquele que tem deixado a humanidade perplexa há centenas de anos. Esta incrível estrutura rochosa é uma das mais famosas criações da história da humanidade e deixou os pesquisadores coçando a cabeça, se perguntando que propósito poderia ter servido. Muito semelhante ao Stonehenge do Lago Michigan, o verdadeiro Stonehenge é composto de rochas que pesam dezenas de toneladas cada uma. Mas acredita-se que a formação rochosa tenha sido montada por volta de 3100 a.C. Se isto for verdade, os humanos antigos devem ter tido acesso à tecnologia ou conhecimento que perdemos ao longo dos anos, ou que foi perdido para a constante caminhada no tempo. Não temos ideia de como os humanos antigos teriam sido capazes de levantar estas rochas incrivelmente pesadas, ou por que teriam querido levantá-las em primeiro lugar. Há inúmeras teorias que surgiram ao longo dos anos, mas a verdade é que simplesmente não sabemos. As equipes de pesquisadores têm trabalhado juntos para chegar a uma conclusão. A teoria mais comum afirma que Stonehenge teria sido criada usando rochas de uma pedreira. No entanto, o mais importante é que esta pedreira está localizada a 308 quilômetros de distância. Não há nenhuma chance de que os humanos antigos tivessem sido capazes de percorrer uma distância tão incrível em tão curto período de tempo. Quando se pensa que eles estariam carregando centenas de toneladas de rochas, essa teoria é quase completamente impossível. Uma das teorias mais interessantes que vieram de Stonehenge afirmam que uma série de 14 linhas de lei se cruzam no local exato de Stonehenge. Estas linhas são supostamente fabricadas por humanos da antiguidade. Os teóricos da conspiração dizem que estas linhas podem conter poderes místicos e podem ser fontes de energia incrível.
As linhas podem ser traçadas entre vários monumentos históricos e ligam quase todos os monumentos históricos do mundo. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, em lugares como Estados Unidos, Canadá, México e, é claro, Europa e Ásia. Não sabemos qual o propósito que essas linhas podem ter servido, mas muitas pessoas afirmam que poderes místicos residem dentro das linhas e das áreas que elas podem se cruzar. Se isto for verdade, Stonehenge pode ter servido a um propósito muito mais místico do que qualquer um de nós poderia imaginar. Independentemente disso, até hoje, não sabemos ao certo por que o Stonehenge teria sido construído. O portal estelar dos Sumerianos. O povo sumeriano é frequentemente considerado como alguns dos humanos mais misteriosos que já viveram, principalmente porque estiveram entre os primeiros humanos modernos a vaguear pela Terra. Os sumerianos criaram um dos primeiros grandes assentamentos da história mundial, mas também tiveram acesso a um conhecimento incrível que invadiu os outros assentamentos por milhares de anos. Por exemplo, os sumerianos criaram a primeira versão conhecida do sistema de escrita. A escrita cuneiforme era inédita na época, e muitos dos símbolos e letras que os sumérios criaram todos aqueles anos atrás ainda são utilizados hoje, ou pelo menos versões diferentes deles. Os sumerianos eram altamente religiosos e muitas vezes davam créditos por suas incontáveis invenções aos deuses. Grande parte do seu estilo de vida estava profundamente enraizado na religião, e eles contavam histórias de todos os tipos de deuses que desciam para visitar a humanidade, trazendo consigo dons de conhecimento que lançariam a humanidade adiante milhares de anos, tais como a invenção da roda e do arado. Os sumerianos também têm representações de um antigo portal estrelar que parece tê-los ajudado na interação com os deuses. Um selo sumeriano projeta uma imagem de um deus que parece estar entrando no mundo terrestre através de algum tipo de portal misterioso. A imagem mostra um deus em uma escada rodeada por colunas de água. Para tornar a história dos sumerianos ainda mais convincente, eles criaram centenas de diferentes obras de arte que mostram representações de deuses que visitam a Terra usando todos os tipos de método do outro mundo, incluindo imagens do que melhor poderia ser descrito como discos voadores. Suas obras de arte também mostram várias imagens de estrelas e galáxias, mas não entendemos como os sumerianos teriam tido qualquer conhecimento do espaço sideral. Afinal de contas, eles não eram apenas humanos antigos, eles foram literalmente um dos primeiros grupos de humanos a vagar pela Terra. Não faz sentido como eles teriam sido capazes de contar histórias do grande além e inventar histórias selvagens sobre deuses e anjos visitando a humanidade. Em uma de suas obras de arte mais populares, eles criaram uma representação de um deus que parece estar usando um relógio de pulso. O deus é visto apertando um botão na parede de algum tipo de portão. Podemos assumir que esse portão foi o que permitiu os deuses viajar entre mundos ou dimensões, mas todas essas informações foram perdidas com o tempo. No entanto, isto não impediu que as pessoas apresentassem todo tipo de teorias sobre esta misteriosa porta de entrada. Algumas pessoas afirmam que o portal ainda pode existir, mas está enterrado nas ruínas de uma cidade que está localizada na Mesopotâmia. A cidade, conhecida como Eridu, foi perdida há milhares de anos, e grande parte da cidade permanece por descobrir até os dias de hoje. É uma loucura pensar que histórias antigas como esta, especificamente as da antiga Suméria, parecem estar diretamente ligadas à Bíblia cristã. Ainda mais interessante é que, após a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, a maioria destas histórias de deuses e divindades terminou abruptamente. A crença cristã é que Jesus Cristo teria sido tanto Deus quanto homem e que, após sua crucificação, ele fez uma promessa de um dia voltar à Terra e salvar todos que permaneceram fiéis a ele e a seus ensinamentos. No final da missão de Jesus à Terra, ele ascendeu aos céus, muito como os deuses que se fala nos antigos textos da Suméria. Acredita-se que a Bíblia cristã é baseada unicamente em ocorrências do mundo real.
Embora estas histórias tenham sido duvidadas nos últimos anos, elas nunca foram desmentidas. Então, é possível que as histórias dos antigos portais para outros mundos possam ser completamente verdadeiras? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar no sino de notificações para mais vídeos.